Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diogo Fontana, estou aqui com o Douglas Lobo para mais um episódio do Futuro da Literatura Brasileira, programa em que a gente fala sobre o mercado editorial e sobre as notícias da literatura brasileira, mundial, universal, galáctica. Falar por aí. Tudo bem, Douglas? Tranquilo, Diogo. Sempre um prazer estar aqui com você. Então vamos lá. Primeiro fazer os avisos de praxe. O volume de contos dos Arcanos Menores do Alexandre Soares Silva já está disponível. Também na versão Kindle, ele já estava disponível na livraria danube.com.br, na Amazon e em outras livrarias. Agora, na versão impressa, agora também está disponível na versão Kindle. Os assinantes Kindle Unlimited não pagam para ler o livro. Esse mesmo livro, do Alexandre, vai ser lançado, vai ter um evento de lançamento no sábado 21 de fevereiro, a partir das 15h30, no Sebo Cordélia, que fica no Pacaembu, em São Paulo. É um sebo muito bacana, o Antônio que capitaneia lá, é um cara bem legal, e o sebo tem um acervo fantástico, o pessoal vai gostar, também pode conhecer o Alexandre, bater papo e pedir um autógrafo para ele, porque nos menores está sensacional. Tá para sair o primeiro livro de 2026, vai ser uma novela do Thiago Amorim, já adianto, se chama Lorena. O Thiago publicou como ficcionista 2 volumes de conto, um deles pela Danúbio, Verdades e Mentiras, que foi finalista do Prêmio Candango ano passado, e agora ele se aventura na ficção mais longa com uma novela. Essa novela mostra uma personagem, que é a personagem título, a Lorena, que já apareceu em outros 2 contos, então ele faz uma espécie de mosaico, porque 2 contos e uma novela com a mesma personagem em momentos diferentes da vida. Eu acho que ele vai acabar escrevendo mais sobre essa personagem e vai fazendo esse mosaico, que nem eu já disse. Então é isso. Outra coisa importante, para deixar o link aqui na descrição do YouTube, está no ar a revista digital À Margem, que é um traslado do blog da editora. Tinha o blog da Danúbio, já fazia alguns anos, editoradanubio.com.br, era um lugar para publicar contos, resenhas, entrevistas, pequenos textos nossos, né, do Douglas, meu, dos outros autores da Danúbio, de autores convidados e também de autores estreantes, novatos, para se testarem diante do público, né? E agora dei um upgrade nisso aí, está no Substack, se chama À Margem, com crase, craseado margem, e está com mais material, agora o fluxo de publicações é maior, os colaboradores também são uma equipe maior. Isso aí um dia vai evoluir para uma revista impressa, então já é o começo do negócio. É aberto a originais, acessa lá no Substack, dá uma olhada, tem as regrinhas, como é que você faz para mandar um texto para tentar ser publicado. Acho que é isso, vamos começar então. Primeira notícia que eu separei aqui, não é uma notícia, é um artigo da revista Piauí, eu fiquei sabendo que deu o que falar. É notícia tardia, de novembro do ano passado, do José Falero. O José Falero é um escritor aí das grandes editoras aí. Mas ainda, Douglas, é sobre aquele assunto daquela professora Aurora Bernardini, que falou que os livros no Brasil, da literatura contemporânea, pecam pela forma e não pelo conteúdo. O conteúdo é louvável e a forma não é tanto. Então, nesse artigo aqui, de opinião, chama-se Murro em Ponta de Faca. Subtítulo, né? Existe hoje uma dificuldade generalizada em admitir que nem todo texto é literário. O texto é bem longo, vou tentar fazer uma leitura do que importa. Ele faz um resumo da treta, né? Diz que a Aurora Bernardini fez a crítica, dizendo no artigo dela, entre aspas, que a literatura contemporânea ficou mais pobre ao privilegiar o conteúdo e esquecer a forma. E também diz que não se pode dar o mérito antes das condições, insinuando, aí agora já é o José Falero dizendo, insinuando que a recepção positiva a livros como Torto Arado teria a repercussão de eventos do passado como a escravidão. Rapidamente, dúzias de escritores, livreiros, professores e leitores foram às redes sociais e até aos jornais comentar o assunto, em sua maioria criticando a professora. Antes de continuar, é o que a gente já vem falando há tempos, né?
Isso que essa professora falou timidamente é o que ele já falou 1000 vezes aqui, né? Premiam, escolhem, louvam pessoas pela sua condição, cor de pele, sei lá o quê, e não obras literárias. Isso aí não é notícia velha. Agora o pessoal está timidamente, um ou outro fala e leva pedrada de tudo quanto é lado, quando mostra que o rei está nu. O que inibe outros de falarem, né? É a técnica da espiral do silêncio, né? Você inibe as pessoas de falar para criar um falso consenso, né? Porque quando é a gente falando, é fácil catalogar de que são os outsiders, é o povo que não está no mainstream, está ressentido, está não sei o quê, aí fica com teoria da conspiração. Agora, quando é alguém do mainstream, aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil jogar, não dá para jogar para baixo do tapete, né? Aí dá climão. Exatamente. E teve climão prolongado, né? Esse José Falero, aliás, não escreve lá essas coisas, o artigo é meio decepcionante, mas ele defende a mulher. Então ele diz aqui, ó: entre mortos e feridos, a treta, me parece, surtiu ao menos um bom efeito. Mobilizou esforços para examinar de maneira crítica esses tempos estranhos em que vivemos, coisa que é sempre positiva. E cá estou eu, me aventurando no mesmo sentido, menos pelo ensejo em si do que pelo interesse sincero e profundo que tenho no assunto há algum tempo. Começo a organizar as minhas ideias, relembrando um conceito já bastante fundamentado, o argumentum ad hominem. Aí ele vai gastar 3 parágrafos. Só um minutinho aqui, vou pausar, depois eu corto. Então ele gasta aqui uns 3 parágrafos, sem brincadeira, para explicar o que é ad hominem, algo que ele podia explicar, sei lá, numa pincelada em uma frase e meia. Um parênteses. Exato, mas daí ele faz todo um... explica verborragicamente, mas para dizer uma coisa que é verdade, ó, a mulher não foi atacada em sua argumentação, e ela foi atacada em si, né? Atacaram aquele negócio de matar o mensageiro. E usando 2 conceitos aqui que ele diz que são legítimos, mas aí ele esclarece até de modo inteligente, mas acusaram ela de 2 coisas: de não ter lugar de fala, por ser branca, olha só, e acusaram dela fazer parte de um negócio, esse conceito eu não conhecia, hein? Olha só que maravilha: pacto narcísico da branquitude. Lugar de fala já é bem conhecido, e ele até diz, lugar de fala não é e nunca foi sobre silenciamento, não é e nem nunca foi sobre impedir que o outro se pronuncie a respeito de algo, por não ter lugar de fala. Lugar de fala é isto sim sobre análise de discurso, é sobre entender que uma pessoa pensa como pensa e argumenta como argumenta, blá blá blá. Então ele diz que o conceito de lugar de fala é válido, mas não deve ser aplicado, usado para silenciar as pessoas. Bem, mas é só isso que fazem, né? O tempo inteiro eu vejo as pessoas acusando: você não tem lugar de fala, cale a boca. Esse lugar de fala é o que antigamente a gente dizia assim: conheça o seu lugar, que é em geral muito usado quando você quer impedir uma pessoa de questionar alguma coisa, questionar o status quo. Aí você usa. A esquerda era contra isso. A esquerda era contra essa caixinha. Normalmente é algo eivado de hierarquia e elitismo. Sim, então, mais ou menos, um ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar, né? No seu lugar, aqui você mas cresça e apareça. Assim, mas pode falar, desculpe, pode falar. Diga, pode falar. Porque se você analisar friamente, Diogo, qualquer pessoa que vive na sociedade tem o direito de falar de qualquer coisa daquela sociedade. Lógico. Que não tem direito de ser ouvido. Agora falar, agora as pessoas não vou prestar atenção no que você está falando. Isso não é um direito. Ter atenção, agora falar não é. Falar é. Aí esse outro conceito eu achei bizarro, que é assim, pacto narcísico da branquitude. Isso seria o seguinte: você por ser branco, a pessoa por ser branca, ela vai simpatizar prioritariamente com outros brancos e antipatizar com quem não é branco. Olha que maluquice isso. Então, acusaram a coitada da velhinha lá, da professora, de fazer parte desse pacto. Ela, por ser branca, ela tenderia a ter uma antipatia natural ao Itamar. Convenhamos, nem é lá tão camaronês, senegalês assim, né? Mas, enfim,
Ele disse que... Agora, perguntaram para ela se ela faz parte desse pacto ou é auto-atribuído? Não, é atribuído, é algo inato, né? Mas, enfim, dessa maluquice toda, ele a defende, que eu achei bacana. Tudo isso para dizer o seguinte aqui, ó. Vamos achar, ver se eu acho. Acontece que torna-se bastante difícil desmentir a professora. E tal dificuldade, por si só, constitui indício de que suas asserções sejam, afinal, verdadeiras. Se não todas, vá lá pelo menos a maior parte delas, algumas, inclusive, beirando a obviedade. Tomemos uma como exemplo. Aí, aspas, citação da professora Aurora Bernardini. Um fenômeno muito curioso acomete o mundo, mas o Brasil em particular. A literatura se baseia no conteúdo e esquece a forma. Aí agora volta o autor do artigo na Piauí. Cá entre nós, é ou não é uma afirmativa de exatidão patente? Hoje em dia, isso é o mais importante aqui, pouco importa se um escritor ou uma escritora tem pleno domínio das ferramentas empregadas na elaboração de um texto literário e, portanto, sabe dar boa forma ao seu trabalho. Muito mais relevante do que isso é que esse escritor ou essa escritora represente uma voz historicamente oprimida, de tal maneira que o conteúdo da sua produção seja incomum na tradição literária. Estão dizendo que a grama é verde, Douglas. Vou até repetir antes de você comentar. Hoje em dia, pouco importa se um escritor ou escritora tem pleno domínio das ferramentas empregadas na elaboração de um texto literário e, portanto, sabe dar boa forma ao seu trabalho. Muito mais relevante do que isso é que esse escritor ou essa escritora represente uma voz historicamente oprimida, de tal maneira que o conteúdo da sua produção seja incomum na tradição literária. Resumindo, para ser escritor, não precisa saber escrever. Mas qual é o traço distintivo de um artista? Por exemplo, um músico. O traço distintivo dele é o domínio das técnicas musicais. Não é etnia, visão de mundo, etc. Porque isso aí todo mundo tem, Diogo. Todo mundo tem alguma visão de mundo. Se eu sair da rua, falar para uma pessoa de onde é que você é, quais são suas origens, como é que você vê o mundo, isso aí todo mundo tem. O que distingue o artista é que ele consegue transformar isso numa obra de arte por meio do domínio dos recursos técnicos específicos daquela obra de arte. Que vem de uma tradição. Senão ele não é um artista. Um artista é um artesão. Você consegue imaginar alguém que vai cozinhar sem dominar a técnica básica de gastronomia, não sabe nem colocar um óleo na panela, não sabe picar uma cebola, não sabe ligar o fogão, não dá, né? Sim, e qualquer um que tentou ser artista, nós somos o caso de quem tentou ir dentro das nossas possibilidades, conseguimos, né? Pode até nos questionar se nós somos grandes artistas ou não, mas nós somos artistas, somos escritores. O mais árduo, eu não sei no seu caso, mas para mim foi o domínio dos recursos técnicos. Para mim foi o mais árduo. Olha, não só é o mais árduo, como é um treco que não tem fim, né? Sim. Não tem fim e você tem que ir atrás, porque a sua visão de mundo ela se desenvolve meio que naturalmente. Claro, você tem que ter uma certa cultura, etc. Tem que aguçar isso, o olhar do escritor dá para aguçar, lógico. Dá para aguçar. Mas não basta. Agora, a técnica, você tem que ir atrás. Isso é uma coisa assim, não é algo que a sociedade te dá, vamos dizer, naturalmente. Você tem que ir atrás daquela técnica. Então, quer dizer, o escritor que não passou por isso, eu considero ele um farsante. Ele está se escondendo atrás de uma condição étnico-minoritária para poder ter o prestígio de ser um escritor sem ter passado pelo processo de formação de um escritor. Então, o que ele diz aqui, ó, de fato, como Bernardini resumiu com precisão, um fenômeno que acomete o mundo, mas o Brasil em particular, e não chega a ser difícil imaginar os motivos dessa particularidade. Aqui lá vem, estamos num país machista, racista, homofóbico, blá, blá, blá. Então, ele justifica o fenômeno dizendo que é uma reação a esse estado de coisas. Aí ele está falando um monte de besteira aqui. Mas deixa eu ver se tem algo interessante. Quanto à alegação indireta de que a literatura emerge da forma e não do conteúdo, também nisso estou de pleno acordo com a professora.
Inclusive, quando participei da Flip em 2024, tive a oportunidade de defender essa ideia em público pela primeira vez. Os caras assim, defendendo que descobriram como é que faz a roda, né? Descobri aqui um negócio para você colocar embaixo da carroça que vai empurrar o boi, vai facilitar o trabalho aqui no arado. Eles Descobri, eles tem um ignoram. treco aqui para caçar capivara, chama arco e flecha. Os caras estão descobrindo coisas assim, grandes novidades, né? Alguém tem que dizer para eles que quando os cursos de escrita criativa surgiram em Harvard, isso já era uma preocupação, no final do século Eu acho XIX. a preocupação com a fora, me parece que Homero já tinha 2.700 anos, não é? Gente, enfim, essas ideias inovadoras que eles estão tendo e descobertas inauditas, ele fez essa proclamação pública pela primeira vez na Flip em 2024. Na ocasião, eu argumentei basicamente que conteúdo é coisa banal. Toda e qualquer pessoa neste mundo, me parece, deve ter tido uma vida interessante, repleta de dramas, de sonhos, de frustrações, de alegrias e singularidades, de acontecimentos inusitados, seja uma pessoa branca, seja uma pessoa negra, seja gay, seja hétero, seja rico, seja pobre, seja a pessoa que for. É o que você acabou de falar, é que também é uma platitude, né? E, fazendo um parênteses aqui, o tema desse programa, o thumbnail e no YouTube, vai ser a seguinte pergunta: quando é que você precisou parar de saber escrever para se tornar escritor? Hoje em dia, tem muita gente que é aspirante a escritor no Brasil. Você tem um mercado gigantesco de cursinhos de escrita criativa, mas também de plataformas de autopublicação, de editoras prestadoras de serviço que vendem serviços de publicação, cursos que auxiliam os escritores, gente a publicar livro impresso, livro na Amazon. Você dá uma olhada nas mídias sociais, você acha grupos em Facebook e produtos e mais produtos e locais para as pessoas se congregarem e divulgarem seus trabalhos. Tem muita gente nesse país querendo ser escritor, né? E porque a pessoa acha que é isso aí, eu tenho uma história interessante para contar, eu vivi por muita coisa, a minha vida pode dar um livro, a vida de qualquer um pode dar um livro. Se o escritor for bom, a vida de qualquer um dá um livro. Se o escritor não for bom, a vida de pouquíssima gente dá um livro, porque tem que ser a vida interessante de fato, né? E a maioria das pessoas acha que a vida delas é interessante, mas elas começam a contar para a gente dá aquele sono, né? Então, assim, mas é como você diz, o que me preocupa é que, assim, eu vejo... a gente tá construindo um país e que daqui a pouco vai ter mais escritor do que leitor, né? Mas já me parece isso. Acho que é mais fácil vender cursos de escrita criativa do que vender romance. Sim, sim. Poesia nem se fala. E, aliás, o que tem neguinho que escreve poesia nesse país? É porque, Tem na a verdade... palestra do Fábio Gonçalves na Casa da Núbio, né? Que ele foi jurado Sim. do Prêmio da Biblioteca Nacional há alguns anos, jurado na categoria poesia. O professor Ranieri também foi, se não me engano. E horror as coisas que eles receberam. Mas é porque eu Centenas acho e que centenas de coisas impublicáveis, mas que foram publicadas. E muitas delas por essas editoras prestadoras de serviço, né? É porque eu acho que está tendo um processo que é o seguinte: as pessoas estão descobrindo a arte como uma forma de autoexpressão, uma espécie de autopedagogia, vamos dizer assim, Tem de muito de autoconhecimento. autoterapia também, né? Tem muita gente doidinha por aí que escreve para se acalmar, para organizar os Não, pensamentos. isso aí E seria daí acha que correto, isso não mas tem valor. a pessoa tem que ter o bom senso de não publicar isso, entendeu? Né? Bom Você faz. senso no Brasil, moeda rara, né? Porque é natural eu às vezes, por exemplo, desenho, mas os meus desenhos são para mim. Eu divulgo às vezes nas redes sociais porque eu não estou cobrando de ninguém, é de graça. Né? Mas eu não tenho nenhuma pretensão profissional, eu faço mais para mim e às vezes me dá subsídios para histórias. Mas quer dizer, quando você faz arte nesse sentido, mais no sentido mais terapêutico, de criatividade, etc., isso é um insumo para você. Isso não é um produto final a ser divulgado. Eu acho que está faltando um pouco esse discernimento das pessoas. Bastante esse discernimento. Agora, isso acontece desde essa arraia miúda, dessa terceira divisão aí, de gente que é flagrantemente analfabeta em muitos casos. É uma coisa assim constrangedora que você vê na internet, gente querendo escrever, que você vê que não foi alfabetizada direito, e é uma legião. Então vai desde esse pessoal até os premiados. Eu coloquei no meu Substack uma nota, depois eu pretendo desenvolver isso aí em ensaio, sei lá,
mostrando, só nos 2 primeiros capítulos de Torto Arado, confusões inaceitáveis que não passariam num jornal de província na década de 1920. E que ganharam o prêmio Jabuti, assim. Dificuldades textuais, ambiguidades, texto muito ruim, texto primário. E tá aí, esse é um romance, premiadíssimo. Esse é um romance que ele funciona melhor, ele é absolutamente superestimado, mas ele funciona melhor no todo. Foi como eu li ele no todo. Se você for pegar realmente sentença por sentença, é como você diz, realmente é. Aí não, olha, os erros que eu achei, os problemas que eu achei no texto do Torto Arado não são nem de técnica literária, são de domínio da língua portuguesa em nível de ensino médio. E isso passou por editor, de grandes editoras. É assim, estarrecedor. É lógico que hoje em dia, depois do modernismo, o pessoal se esconde no é inovação, é coloquialidade. Não, as frases são confusas, são objetivamente confusas, as ambiguidades são objetivas ali. Você sente o autor lutando para se lutando expressar. contra a língua, exatamente, a língua ali, uma pedra resistente. Né? O Michelangelo que pegava o mármore e plasmava aquilo como se fosse de argila. Não, os caras não. A língua para eles é bruta, é dura, e eles não conseguem. Quando eles batem com o cinzel, fica quebradiça, faz uma fissura. Não conseguem ter plasticidade. Não tem domínio. Obviamente, isso acontece com o Jefferson Tenório, ao meu ver, e acontece com muitos outros. E como ninguém fala isso, se consolida como o padrão. Né? Ó, a grande literatura, a boa literatura, fazer o que esses caras fazem. Então, o aspirante a escritor, que já não é lá muito alfabetizado, ainda vai querer copiar esses modelos. É uma tragédia, né? É uma devastação. Vamos ler outras coisas aqui, então? Avancemos. Vamos lá. Entrevista no Rascunho, uma entrevista de dezembro de 2025 do Tony Bellotto. Grande jornal Rascunho. Justifica o nome é perfeito. Inutilidade necessária. Ganhador do Jabuti de melhor romance com Vento em Setembro, Tony Bellotto reflete sobre mistério, violência e a arte como força revolucionária. Olha, em outras culturas, o Tony Bellotto, com os livros que ele publica, eles estariam bem colocadinhos ali na prateleira de entretenimento médio, né? Ele ganhou o prêmio de melhor romance. Eu não li, eu só li os trechos, mas o Matheus Araújo leu e falou que é bem ruim. Uma bosta. Eu acredito no parecer do Matheus, ele tem cacife para julgar isso aqui, sim. Enfim, mas a entrevista, assim, é curiosa, porque eu achei ela um pouco deprimente. É um roqueiro, sexagenário, né? Que, pelas circunstâncias brasileiras, se tornou agora escritor laureado na primeira prateleira, prêmio Jabuti na categoria romance artístico, né? Porque tem aquela divisão de romance e o romance de entretenimento, e o livro dele ganhou no romance. Então, assim, o livro mais foda do ano, o acontecimento literário de 2025. E, cara, a entrevista dele eu achei uma confusão conceitual, uma demonstração de absoluto desconhecimento, assim, dos bastidores do ofício, dos conceitos de teoria literária. E aquela mesma lenga-lenga. Esses caras só falam... Aqui, ó. Parte da pergunta do Rogério Pereira, lá o editor. Parte da narrativa está situada nos anos 70, em plena ditadura militar. De que forma essa atmosfera autoritária e repressiva contamina os personagens e o próprio ritmo do texto? Aí a resposta: a ditadura militar foi um período horroroso para o Brasil. Eu vivi isso na minha infância e adolescência, percebi. Eu começo a ler isso, me dá vontade de fazer aqueles memes em que a pessoa liga o modo avião e vai começar a baixar o volume, entra uma nevasca, e aquilo alivia só um ruído, e você deixa o entrevistador falando baixinho, e você não presta atenção. Porque é a mesma lenga-lenga, é o gerador de lero-lero. Fazer agora um parênteses de opinião. Ditadura militar. Primeiro não teve uma, teve duas. Teve a do Floriano Peixoto e teve a do
dos generais ali depois de 64. A primeira foi muito pior, muito mais sangrenta. E os milicos fizeram muito mais barbaridade no começo da República do que depois fizeram quando tomaram o poder em 64. Os milicos não são flor que se cheire, fizeram muita besteira na história do Brasil. Mas na primeira ditadura deles foi mais grave. Inclusive depois que o Floriano Peixoto saiu, o massacre de Canudos, foram os milicos que fizeram. 20 mil pessoas. Então, a ditadura militar, dizer que foi um período horroroso, ninguém fez ainda o balanço disso aí, né? Na economia não foi horroroso. A ditadura Vargas, que foi civil... Só a ditadura Vargas foi terrível também. Então, uma coisa interessante é a seguinte, nós estamos, assim, desde 2019, num período de autoritarismo no Brasil. Todo mundo percebe isso aí. O mundo inteiro já percebeu. E não é o primeiro surto autoritário da nossa República. Como eu disse, já teve a ditadura Vargas, teve o regime militar, teve a República da Espada, teve um monte de estado de sítio e abuso durante a República Velha, um monte de coisa. Vários surtos autoritários, às vezes mais intensos, às vezes menos intensos, e a gente está em mais um deles. Agora, uma coisa curiosa é que, pela primeira vez, o pessoal da esquerda não está reclamando. É a primeira vez que não estão reclamando. Na década de 30, teve a intentona, o Partido Comunista estava contrário, tentou derrubar o Getúlio Vargas, nos anos 60, 70, obviamente contra. E os conservadores, se você for pensar, os conservadores eram os monarquistas no começo da República, eles foram para o exílio, o Joaquim Nabuco foi embora, o Eduardo Prado foi embora, um monte de gente foi embora, alguns foram mortos, né? Barão de Cerro Azul, Barão de Batovi, outras figuras históricas aqui, foram assassinados pelos milicos no começo da República. Então, digamos que essa direita conservadora fez uma oposição à ditadura militar. Faustos da ditadura militar no Brasil, um livro do Eduardo Prado, acho que de 1891, se não me engano, denunciando desde o exílio lá o estado de ditadura que o Brasil tinha virado. Na ditadura Vargas, muito direitista se opôs. Teve a extrema-direita integralista, que tentou dar um golpe em 37, que era oposição ao varguismo. Teve os liberais paulistas em 32, fizeram a Revolução Constitucionalista em oposição a uma situação ditatorial de fato, não tinha nem Constituição vigente no Brasil, o país estava sendo governado por decreto. E depois de 64, quando os milicos se encastelaram no poder e não voltaram para o quartel e convocaram eleições, figuras como Carlos Lacerda se opôs e outros conservadores também se opuseram. Então tem toda uma tradição de que o pessoal da direita, às vezes apoia, alguns apoiam, outros não apoiam. Agora, na esquerda, cadê o pessoal reclamando? Na esquerda, eu digo, principalmente nesse meio artístico, não tem ninguém falando disso. Estarrecedor, fecho o meu parêntese aqui. Então, esses caras, eles falam português, esses filhos da puta ficam falando aí de ditadura militar, e tem um regime autoritário embaixo do nariz dele, prendendo gente sem processo legal. E mesmo a ditadura militar, Diogo, eu não acho que ela teve tratamento literário digno ainda não, viu? Mas de jeito nenhum. Em sua complexidade, mostrando toda a complexidade dela, não teve ainda. Não teve. É uma coisa chapada, unilateral, história de um lado só, de um grupo só. Não tem. Não tem mesmo. Inclusive, eles falam dos militares como se fosse um só. Eles não falam das inúmeras divisões dentro da própria ditadura militar. Né, inúmeras divisões dentro. E outra coisa, nós não tivemos a figura de um ditador, como foi o Getúlio, como foi o Pinochet. Nós tivemos, e nem de uma junta militar, como foi na Argentina, nós tivemos uma sucessão de 5 presidentes militares sob um governo das Forças Armadas, a instituição Forças Armadas, sentou no trono do imperador, digamos assim, e se tornou o poder total no Brasil. Né? Total não, poder principal no Brasil. Então, você tem nuances ali, os próprios historiadores, até o Marco Antônio Villa fala que o bicho pegou mesmo, foi no governo Médici. Sim. Foi ali o intervalo depois do AI-5, que foi ali de 68, 74, 73, que a coisa foi feia mesmo e realmente foi brutal. Mas não foram os 21 anos de chumbo, isso é besteira. Não foi assim que as coisas aconteceram. Principalmente nos anos 80. Nos anos 80, no governo Figueiredo, e outra coisa, depois da anistia, a coisa já estava realmente já quase normalizada.
Outra coisa curiosa que eu acho é que, embora ela seja, a ditadura militar possa ser considerada conservadora num certo sentido, ela tinha ímpetos revolucionários em Claro termos que de era agenda. revolucionária, tinha todo um rio subterrâneo de positivismo. Você vê aqueles generais, era tudo uma gauchada que tinha estudado em Escola Superior de Guerra em Porto Alegre, com influência que vinha lá do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros. Aquilo ali era positivismo de segunda, terceira geração, já sem o seu nome, mas era uma ideologia revolucionária. E eles tinham um desenvolvimentismo com que a esquerda compartilha. Era um projeto de fazer Brasil potência até o ano Isso. 2000. Que se tu pegar o Era uma primeiro ideologia governo revolucionária. Lula, o Tanto é primeiro que eles governo chamaram. Lula, ele se aproximava bastante desse Tanto é que eles desenvolvimentismo. chamaram de Revolução de 64. Para eles, eles chamaram de Revolução. A esquerda chamou de golpe, os milicos chamaram de Revolução. Ou seja, é um fenômeno que merece um tratamento literário de Mas sem fato. dúvida, essa complexidade. Você já imaginou escrever um romance que se passasse ali, o Carlos Lacerda no Palácio da Guanabara, no dia 31 de março? Só aquelas horas. Dá para ser uma peça de teatro disso. Ele com a metralhadora em cima da mesa, falando pelo rádio com a população da Guanabara. Baita peça de teatro, isso aí. Ninguém fez nada disso. Os caras só fazem copy-paste, praticamente no mesmo roteiro, reciclado, como filminho de Hollywood, né? Topoi, que se chama, que tem lá o lugar comum, né? A estrutura narrativa comum, personagens típicos comuns, e depois você só muda como comédia romântica. As narrativas que a gente tem sobre o regime militar no Brasil são praticamente isso aí. O herói, o bandido. É curioso, o único livro mais ou menos completo que eu conheço sobre ditadura militar foi escrito por um americano, que é o livro do Thomas Skidmore. Porque justamente por ser de fora, ele não faz uma visão nem demoníaca, nem benéfica da ditadura militar. Ele teve acesso a documentos. Na historiografia você encontra não só esse livro do Thomas Skidmore, mas outros que são mais nuançados. Tem sim, mesmo entre gente de esquerda. Mas na literatura é uma tragédia. Literatura, poesia, cinema, tudo que eu falei, é só roteirinho igualzinho, né? Bandido contra mocinho. Não tem a complexidade da situação. Não... E continuando a entrevista deprimente do senhor Tony Bellotto, é que, olha só isso aqui, o homem tem quase 70 anos. A pergunta do entrevistador: Deus está morto? Lê-se logo nas primeiras páginas de Vento em Setembro. Por que começar um romance com Nietzsche? O que esta sentença representa para você? Resposta: aí sim temos talvez uma reflexão minha sobre o Brasil. Pichar uma igreja colonial, uma igreja colonial em Ouro Preto. Pichar uma igreja colonial com a frase de Nietzsche foi um grande prazer para mim, uma atitude punk, para manter em alta a minha reputação de guitarrista de rock e ateu. Busquei criar uma cena chocante, uma igreja de Ouro Preto pichada com os dizeres de Nietzsche. Isso choca alguém ainda em 2026? Não, se tem uma coisa que não choca é pichação, porque hoje o povo chama de Pichação no Brasil graffiti. choca, ateísmo choca alguém, Nietzsche choca alguém, destruição de patrimônio histórico brasileiro causa O que alguma me choca é o perplexidade no Alexandre país? de Moraes não ir atrás dele, né? Porque não pode botar batom na estátua, então pelo critério. Pô, não tem, quem que fica perplexo porque estão destruindo igreja barroca no Brasil? Você já vai para João Pessoa para ver o estado lastimável que estão aquelas igrejas e tantas outras. Na Bahia caiu o teto de uma esses tempos aí, despencou o negócio por falta de manutenção. E eu costumo dizer, se um roqueiro precisa pichar a igreja para se manter relevante, como ele próprio confessa, porque a carreira de roqueiro dele já acabou há muito tempo. Mas aqui é onde eu queria chegar da entrevista dele. Eu vejo como o ocaso de uma geração, e que essa geração se vá, se perca, que a sua voz suma nas nossas artes, nas nossas letras, porque não vão deixar um legado bom para as outras gerações. A frase do Tony Bellotto é assim: existe uma grande desilusão naqueles como eu que se encantaram com o humanismo ateu surgido em meados do século XX. Vivemos uma implosão filosófica. Esses caras estão desgostosos, né? Porque as coisas mudaram. A geração deles não fala mais com os jovens, né? Há um bom tempo.
Os jovens estão procurando outras coisas. E uma coisa interessante aqui também que ele fala na entrevista é: acho isso aqui de uma confusão interessante. Acho esse avanço da extrema-direita absolutamente terrível. Tenho um medo danado desse fascismo tropical e dessas teorias da conspiração que tentam reescrever a história. Terra plana, o homem não foi à lua, é sério isso? A galera pirou geral. O que pirou geral para mim foi essa salada mista que ele fez aqui em 3 frases. Misturando terra plana com teoria da conspiração, de que o homem não foi na lua, com fascismo tropical. Detalhe, essa entrevista foi dada por e-mail. Então é texto de escritor. Sem nenhuma conexão lógica, com toda essa inconexão mental aqui. Esse aí é o vencedor do Jabuti escrevendo. O que você acha do estudo? Eu acho essa última declaração confusa. Eu acho que teoria da conspiração não é um fenômeno novo, como ele parece falar, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Teoria da conspiração. E eu vejo uma pessoa assim, que tem um horizonte de curtíssimo prazo, não tem uma visão de mundo interessante. Ele fala, se você for analisar friamente, Diogo, ele fala por clichês. Pronto, é isso. Mas é óbvio, é óbvio. Ele pensa por clichês, fala por clichês, e esse é o nosso escritor principal do ano passado. É isso que ele tem a nos dizer. Todos esses jargões, todas essas frases feitas, todas essas opiniões pasteurizadas. É um horror. E isso, o que você acha sobre esse esgotamento dele, essa sensação de desgosto? Veja bem, isso aí é um pouco natural no artista, que quando ele envelhece, ele não consiga mais se comunicar com as novas gerações. Isso aí é assim no mundo todo. A dignidade do artista está em aceitar isso e seguir em frente, né? Mas eu não sei nem se foi isso que ele disse, é um desgosto com o estado do mundo. Ou seja, o senhor Tony Bellotto, roqueiro, humanista, ateu, Deus está morto na igreja de Ouro Preto, mas está virando um velhinho dizendo que o mundo de hoje está perdido, os jovens não têm mais futuro. Mas, Diogo, ele virou o avô dele, né? Se tu pegar qualquer entrevista dada no Brasil, todo mundo sempre diz que o mundo está uma porcaria, etc. Se tu pegar a música dos Titãs, não é exatamente uma banda de rock muito otimista. Mas eu acho engraçado que ele lamenta no fundo, ele não está dizendo, mas o que me parece que ele lamenta é o fracasso de uma geração que colocou a política como sentido da vida, que foi assim, aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura, e aí a parte artística estava fazendo parte dessa luta contra a ditadura, uma ditadura que seria substituída pelo PT no poder, e quando o PT chegasse no poder, as coisas seriam manaria leite e mel sobre a terra. Não, mas... E não manou. Já foi, o PT chegou no poder em 2003. Para a classe artística veio leite e mel, sim, né? Veio leite e mel, e mesmo assim não basta, estão infelizes, porque... É porque eles não percebem uma coisa óbvia. A democracia é um regime que é muito difícil de controlar. Você não consegue controlar. Outra coisa, é um sentido da vida, um sentido de uma imanência, a transcendência trazida para a imanência, né? E a promessa o preço do mundo da democracia é você ver quem você não gosta no poder. Só que todos esses caras... só que agora está no poder de novo. Só que quem esses caras... O que esses caras... Não, e todos esses caras subiram muito na vida e ficaram ricos. Ricos, prestigiosos. Agora, sim, eu acho E não basta. Tá desgastado, tá desgostoso. Não quer. Agora, quer mais. O cara ganhou um Jabuti, tá esgotado. A banda do cara aí ganhou um monte de dinheiro, faz show por aí, sei lá, deve cobrar o olho da cara para dar show, deve fazer show para mas assim, eu acho o Tony Bellotto muito artificial nessa entrevista. Por quê? Vamos admitir que no começo dos anos 80 ele tinha 20 e poucos anos, né? Ele não lutou de fato contra a ditadura militar. Ele pegou a ditadura militar, ele está falando como se ele fosse o Chico Buarque, que é um artista que você pode dizer que estava ali no olho do furacão, né? Vamos dizer assim. Mas, desculpa, o Tony mas quando eu digo olho do furacão, ele estava na ditadura militar quando tinha o AI-5, quando tinha os mecanismos. Sim, esse período que eu falei do governo Médici, ali o bicho pegou mesmo. Agora, quando os caras estavam lá cantando Sonífera Ilha, pare. Já não tinha mais ditadura na prática. O que ele está fazendo é o seguinte, ele está incorporando uma agenda da geração antes dele.
como se fosse dele. Eu, particularmente, não lembro, embora eu reconheça que algumas músicas dos Titãs são politizadas genericamente, tipo contra o capitalismo, etc. Eu não me lembro dos Titãs engajados politicamente em nada, e nem o Tony Bellotto. Eu não acho que eu acho que isso é um artificialismo. Ele Eles tá. fizeram muita campanha eleitoral, acredito, né, que eu me lembro. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, que Tony Bellotto já rendeu demais. Vamos lá. Publish News, 22 de janeiro de 2026. Essa aqui você que leu, eu só vou ler a matéria, o título, e você dá uma comentada aí, porque eu não li. Aliás, agradecer porque não só você me mandou isso aí, comentou, mas um rapaz do Substack, deixa eu só achar o nome dele aqui para citar, porque ele me mandou recomendação dessa notícia também aqui para o podcast. Deixa eu lembrar do nome dele aqui. Foi o Thiago Fernando. Thiago Fernando, obrigado por enviar. O Douglas já tinha mandado, então a gente colocou aqui na pauta. Que é como o TikTok redescobriu Dostoiévski e impulsionou as vendas da editora 34. Noites Brancas, que antes vendia cerca de 1.000 exemplares por ano, agora atinge essa marca semanalmente, se transformando em um caso emblemático de como as plataformas sociais podem redefinir o sucesso literário. Só um parênteses engraçado, porque esse livro é famosíssimo, não só por ser Dostoiévski, mas como tem filme com Marcello Mastroianni, né? Então é uma coisa que não deveria ser tão novidade assim, mas pegou pelo TikTok. Comenta aí, você que leu a matéria. E você escreveu também, até já comentando, na revista Margem, do dia 8 de janeiro, um ensaio, artigo, chamado Livros de Mais e Literatura de Menos, o fenômeno das bolhas literárias, em que você fala desse fenômeno do TikTok e dos livros. Então, acho que você tem mais lugar de fala nessa aqui agora, aí, para você falar desse assunto aí. A editora 34 nega que tenha feito qualquer trabalho de parceria com os influenciadores para o livro bombar no TikTok. Eu vou dar o benefício da dúvida, né, no caso específico. Realmente, talvez tenha sido uma coisa espontânea. Agora, sim, fica claro para mim que a percepção que os leitores do TikTok estão tendo do livro me parece que é um equivocado. O livro está sendo lido como se fosse uma história doce de amor, o que não combina com Dostoiévski. Eu estou achando que é uma leitura equivocada. Eu não tenho elementos para me aprofundar, porque eu não li o livro. Eu comprei, porque ele estava absurdamente barato na Amazon, porque a demanda deve estar alta. Eu acabei comprando, ele está ali, mas eu não tive tempo de ler ainda. Mas, assim, a impressão que eu tenho, pelo que eu já vi o povo no TikTok falando, é que o livro está sendo consumido como se fosse uma história de amor plana, vamos dizer assim. Ponto. E, assim, é um equívoco, né? Mas, assim, talvez, assim, se é para consumir história de amor, talvez seja melhor consumir uma do Dostoiévski, achando que é uma história de amor, do que... Hollywoodiana. Foi adaptado ao cinema italiano, né? Cinema italiano. A história do CEO que se apaixona pela novinha, né? Mas, assim, para mim é claramente, assim, É curioso, o livro entrou nessa onda do romance, que os jovens estão gostando, principalmente no TikTok, e está sendo consumido desse jeito. É um equívoco. Eu acho que é um equívoco, mas é um equívoco que levou Dostoiévski a ser lido. Mas, assim, o problema do TikTok é que ele meio que banaliza tudo. Tudo vira um entretenimento barato, mesmo que não é, entendeu? Então, assim, eu não acho que deva ser celebrado ou comemorado, não. Eu não acho. E essas bolhas, esse mecanismo do BookTok, você que deu uma pesquisada, explica aí as coisas que você descobriu, alonga mais o negócio para além do artigo. É o seguinte, você se lembra que até alguns anos atrás, as editoras só viviam basicamente de traduções. Elas não tinham muitos autores nacionais, bombando. Mas o que foi que aconteceu? Com o fenômeno do TikTok, as editoras perceberam uma coisa. Se a gente tenta vender o livro diretamente, a gente não consegue. Porque a editora no Brasil ela não tem influência, ninguém liga para as editoras no Brasil, essa é a verdade. Mas se a gente fizer parceria com um influenciador, o público do influenciador vai comprar os livros, porque a relação do público com o influenciador é uma coisa meio que de seita. O influenciador indica, o público vai ler e o público se força a gostar por causa daquela sensação de pertencimento.
você começa a criar a hype. O influenciador diz que o livro é bom, aí todo mundo começa a comprar, aí todo mundo começa a ler. Todo mundo começa a dizer que o livro é bom, às vezes até antes de ler o livro, porque o influenciador disse que é bom. Quem acha que o livro não é bom fica inibido de se manifestar. E aí você cria uma hype, que todo mundo fala que o livro é bom. Se tu pegar os vídeos, todo mundo fala as mesmas coisas do livro, né? Se tu pegar 10 vídeos, o pessoal está falando as mesmas coisas, porque é o influenciador que dá a linha do que é que você tem que falar, e nenhuma voz dissonante é incentivada ou tem coragem de se manifestar. Aí, por exemplo, quando a Tatiana... A pessoa está lendo mesmo, ou é só herpes que se propaga de boca em boca sem atingir o cérebro? Eu não duvido disso. Aí, quando a Tatiana Feltrin quebrou um pouco essa bolha, falando do livro da Carla Madeira, detonando o livro da Carla Madeira... Essa moça lê, essa moça realmente lê os livros. Ela não faz resenha por sinal. Ela não faz parceria com editoras, Tatiana Feltrin. Já fez no passado, hoje ela não faz mais. Então ela, vamos dizer, é independente, né? Vamos dizer melhor assim, aumenta a credibilidade. Quando, nos comentários ao vídeo dela, detonando a Carla Madeira, tinha gente que escreveu assim: não, Tatiana, de fato, quando eu li o livro, eu realmente achei o livro ruim. Mas eu não confiei no meu próprio gosto. Agora eu vou passar a confiar. Porque é isso, é aquela coisa martelada, todo mundo dizendo que o livro é uma obra-prima, que o livro é não sei o quê. Aí você lê e diz, esse livro é uma merda. Vai todo mundo. Tem trocentos estudos de psicologia social que mostram que as pessoas têm a sua opinião induzida pela opinião da maioria. Tem vários desses grupos, você coloca lá 12 pessoas numa sala, pinta a parede de verde, e daí pergunta para todo mundo que cor que é a parede. Azul, 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 azul. Quando chega no 12º, que viu que a parede é verde, ele hesita e fala que é azul. Os 11 falaram. Os 11 eram atores contratados, né? O 12º vai confiar nos seus ouvidos e não nos seus olhos. Isso é muitíssimo comum, é perfeitamente... Às vezes é fabricado, mas na maioria das vezes é simplesmente como o ser humano funciona em sociedade. Me parece que esse é o caso. Essa hype é boa para as editoras porque ela cria um consumo acrítico. O povo começa a comprar livro, dizer que é bom, lendo ou não lendo, o povo começa a dizer que é bom. É um consumo acrítico, é um hábito de consumo construído, né? Vamos dizer assim. E isso é bom, embora eu acho que a longo prazo você está emburrecendo o público. Numa área em que o público não pode ser burro. Que culturalmente é um horror, isso é realmente a plena fetichização do livro, é só uma mercadoria. Culturalmente é um desastre. O que você acha que isso vai dar? Eu acho que isso vai dar para mim é um tiro no pé, as editoras cedo ou tarde vão perceber isso, porque é o mesmo fenômeno de Hollywood. Você começa a fazer filme cada vez mais imbecil, que exige cada vez menos atenção, cada vez menos nuances. Resultado, o seu público acaba indo assistir TikTok. O Fernando Lima Cunha, que escreveu no Substack, mas acho que a ideia nem é dele, acho que eu já vi outras pessoas falando, mas o crédito vai para ele, porque foi quem eu lembro da última vez de ter lido que o pessoal tem que parar de querer fazer jornal, revista, editora, para quem não gosta de ler, para quem não entende livro, para quem não está nem aí para essas coisas, né? Sim. Tem que fazer para o público que gosta do negócio, né? Que eu vou vender chocolate para o cara que é diabético, não dá. Vou vender. Tu lembra o que aconteceu com os jornais? Vender whisky para cara do Alcoólicos Anônimos. Whisky para evangélico. Vou lá na frente da igreja evangélica e vamos fazer aqui um bar. Não é o público, gente. Tu lembra o que aconteceu com os jornais? Que eles foram encurtando, cada vez maior o texto. Pois então, olha só que fenômeno interessante. Eu acabei de voltar da Argentina, passei 12 dias lá e veja só, em Buenos Aires existem bancas de jornal, existem revistas impressas e existe jornal impresso. Provavelmente as tiragens são menores, as vendas diminuíram, mas a coisa não morreu. Aqui a maioria dos jornais se suicidou. Eles começaram a desesperadamente sair de circulação antes de terem prejuízos brutais. Olha, se tivesse um bom jornal para assinar e receber em casa, se tivesse aqui na região, Vale do Itajaí, onde eu moro, um jornal da região com as notícias da região,
uma vez por dia, que chegasse em casa aqui às 7 horas da manhã, como era até 2008, 2010, 2012, eu pagava. Dá trabalho ter que ficar fazendo a pesquisa na internet, então você fica dependendo do algoritmo que te joga, sabe-se lá o quê. A tal da curadoria é importante. Sim. Eu não vou ficar atrás de notícias sobre Blumenau, Jaraguá do Sul, o litoral norte catarinense. Se viesse aqui na minha porta, mesmo que enviesado, os caras são petistas, mas tá bom, eu ia ler, porque eu ia poder saber o que eu estou comprando. E assinava, assinaria a Gazeta do Povo de Curitiba, se eu recebesse ela aqui. Besteira, pessoal. Mas pessoal tem que voltar para o impresso. Em alguns lugares do mundo isso está acontecendo, até pelo que eu lembro. Acho que você leu alguma coisa a respeito também, né? O pessoal está reinventando o impresso. Está tendo retorno ao impresso no mundo todo, na verdade. Então, o que vem aqui. Eu vou fazer parte disso aí, se Deus quiser. Assinem a revista digital à margem do Substack, R$15 por mês. Quem pagar o ano inteiro paga só 80. Baratíssimo, que é para nos ajudar, a editora Danúbio, a fazer uma editora impressa. Vai ter a digital e vai ter a impressa. Vão ser duas revistas diferentes, porque elas vão servir a propósitos diferentes. A digital é mais aberta a colaborações e estreantes. A impressa vai ser sarrafo mais alto, com periodicidade trimestral, eu pretendo, 4 por ano. Então, assinem a margem, R$15 por mês, o Douglas assina, gentilmente. Eu não assino a mim mesmo, porque não faria sentido, mas assinem que ajuda. Se a gente tiver aí dezenas, centenas de assinantes, viabiliza eu fazer a impressa, que eu vou fazer. Vamos para o último quadro aqui. Você separou alguma coisa que você está lendo ou esqueceu? Sim. Não sei. É uma releitura, na verdade, desta coleção aqui, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Essa é uma coleção da Nova Fronteira, que reúne todos os romances e os contos consagrados do Machado de Assis. São 2 volumes. Então, eu reli o Memórias Póstumas. Eu tinha lido há muito tempo que eu digo colégio, né? Eu tinha lido no colégio na época, e diferente de todo mundo na classe, eu tinha adorado, né? Mas eu tinha achado Dom Casmurro um porre, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas eu tinha adorado. Eu achei o Dom Casmurro um porre, porque eu acho que o Bentinho, né, deveria ter pego a Capitu pelos cabelos, vou ser cancelado, eu vi, meu Capitu pelos cabelos, e minha filha, né, agora me diga logo de uma vez aqui, vamos resolver esse negócio. Pronto, aí, você achou o Bentinho muito com a manha? Era o segundo capítulo, era para ter acabado o Dom Casmurro. Então, aquilo ali me nervou, aquele personagem me enerva. Mas o Brás Cubas, que porque morreu, né? E a estratégia eu acho genial do Machado de Assis, né? E ele diz isso, né? O morto não deve mais nada a ninguém. Então ele pode dizer o que ele pensa. E aí ele descasca, né? Descasca assim na sociedade, descasca em todo mundo os recursos estilísticos que ele usa. Na época eu não tinha condições de avaliar como eu tenho hoje. Claro, né? Ele usa muitos recursos assim interessantes. Eu vejo muito, por exemplo, o uso de paralelismo, harmonias, eu vejo muito isso que antes eu não tinha notado, porque ele era mestre, como mestre do século XIX, grande mestre da língua portuguesa, ele é mestre dessas formas clássicas de se escrever. Só que ele usa antíteses, paralelismos, o tempo inteiro. Técnicas pré-modernistas que o pessoal abandonou, né? Ele usa com sutileza que não chama atenção para a técnica, né? Então você tem que ter uma certa sensibilidade para captar. Ele usa recursos absolutamente modernos, eu achei. Tem um capítulo que é assim, o que tenho a dizer sobre isso? Aí é um bocado de ponto, porque ele não tem nada a dizer sobre isso. Quer dizer, hoje isso é banal, mas eu imagino que na época aquilo ali era uma coisa meio... Era quase uma vanguarda, eu acho. Né? Sim, mas era. Claro eu acho que ele é um antecessor do modernismo. Eu vejo nesse livro um antecessor do modernismo. Mas o pessoal faz muito barulho na semana de 22, mas a produção do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que o pessoal é nula, né? Teve porra nenhuma que vale. Foi depois dos anos 30 que escreveram coisa boa, e não foram eles. Eles só ficaram fazendo agitação, politicagem, e já tinha muita gente que já estava fazendo, meio que organicamente, essas reformas do idioma. O Machado é um dos precursores, o Euclides é um deles, o Monteiro Lobato é um deles, o Lima Barreto certamente é um deles. E o pessoal já estava fazendo essas coisas. Monteiro Lobato era contra o modernismo, mas se tu pegar os contos dele, eu considero eles como
contos modernistas. Mas é claro, já estava fazendo a reforma sem fazer o auê, sem fazer a bagunça. Assim, menos barulho e mais livro. Eles não estavam fazendo agitação, estavam escrevendo bem, e a coisa estava indo. Eu estou lendo, falando em agitação, todas essas coisas, e politicagem, eu estou lendo as memórias do Cassiano Ricardo, poeta, que chama Viagem no Tempo e no Espaço, é uma edição da livraria José Olímpio. Aliás, da José Olímpio tem um catálogo espetacular. Se não me engano, acho que é a Companhia das Letras que comprou há alguns anos, e acho que eles estão sentados em cima de um monte de coisa boa lá, e não soltam, né? Não sei como é que são os direitos disso aí. Tem um filtro, deve ter um filtro se agride alguma minoria. O Cassiano Ricardo foi um getulista. As ideias políticas dele eram lamentáveis, na maior parte do tempo, exceto em 32, quando ele estava no gabinete do governador de São Paulo ali, e apoiou os liberais da Revolução Constitucionalista. Várias outras ideias dele da política me parecem lamentáveis, mas ele era um grande poeta, me parece que era um homem honrado, muito honrado, aquele cara, e ele conviveu, ele é um daqueles tipos, como foi o Machado, que conviveu com a nata política e com a nata literária do Brasil durante décadas. Então, você tem os bastidores da Academia Brasileira de Letras, tem vários bastidores políticos, ele era funcionário público do governo estadual de São Paulo, então ele trabalhou com o Adhemar de Barros, que era uma figuraça, com vários outros caras. Então, o livro é muito interessante. Cassiano Ricardo, majoritariamente poeta, mas um prosador competente, escreve bem, e vale a pena ler. Estou gostando, já li 140 páginas, que é um livro que vale pelo conhecimento da vida literária brasileira e seus bastidores. Tem os livros do Brito Broca, famosos, os artigos sobre a vida literária, e esse aqui é uma fonte primária interessantíssima. Eu recomendo que o pessoal leia. É isso. Mais alguma coisa? Não, só queria, sobre esse livro que você está lendo, dizer que é importante para nós lermos memórias de escritores brasileiros. Sem etc. dúvida, memórias, biografias. É fundamental. Eu li isso sempre, continuo lendo, e esse aqui é um livro que eu tenho faz tempo e puxei da prateleira. Eu li o Martim Sererê, né? E tenho os poemas completos dele aí. Agora não vou pegar, tem as obras completas lá em cima. Porque os americanos têm a tradição de fazer filmes com seus escritores, né? Então a história desses escritores é conhecida. A vida do Cassiano Ricardo dá para fazer um filmaço, inclusive, para fazer um baita elogio aqui, o monumento dos Bandeirantes, que tem lá no Ibirapuera, em São Paulo, ele foi um grande defensor do negócio. É a escultura do Vitor Brecheret, e se não fosse o Cassiano Ricardo enchendo o saco do governador e prefeito, atrás de governador, atrás de secretário, o treco não tinha saído. Ele que fez a coisa andar. Tem também, aqui mostra a foto no livro, tem um monumento ao imigrante. O Brasil, no começo dos anos 50, fez coisas bacanas. Tem o Centro Cívico, mesmo modernista, o Centro Cívico em Curitiba é de 53, do centenário da emancipação política do Paraná. Várias coisas foram feitas ali nos anos 50 arquitetonicamente. Um modernismo arquitetônico aceitável ainda, apesar dos seus erros. E o monumento ao imigrante, vocês vai dar para ver aqui em Caxias do Sul. O poema é dele, o poema do Cassiano Ricardo, nas inscrições na base do monumento. Para ver como era um poeta dentro do oficialismo, né? Funcionário público, com todas as suas redes de relações, e mesmo então em vida recebeu um punhado de honrarias, né? Então é bem legal, vale a pena ler isso aí. Último lembrete, então, revista digital à margem, assinem, livrariadanube.com.br, nossos livros. Janeiro tem promoção, fevereiro é aniversário da editora, vamos ver se ele faz uma promoçãozinha também. A editora abriu como livraria dia 22 de fevereiro de 2013, então estamos indo para 13 anos aí de atividades. Esse ano vem bastante coisa aí, pretendo fazer 2 casas da Nube, uma em Curitiba e outra em Santa Catarina, uma em cada semestre, e tem outras novidades aí, o Douglas já sabe, mas depois eu conto. É isso, um abraço e até a próxima, Douglas. Até a próxima. Obrigado.